Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. Mais uma vez, nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Lembrando sempre que o nosso objetivo é de que no momento onde você estiver aqui conectado conosco, você crie um espaço, esse espaço internamente e no seu entorno, no seu local, onde você estiver, um espaço de paz, de harmonia, para que realmente nesse instante seja um oásis na trajetória que nós temos em relação à existência e nos nossos enfrentamentos de desafios, que são pontos importantes e marcantes para nós enquanto espíritos na caminhada evolutiva. Nós sabemos muito bem que a matéria é uma grande oportunidade que temos, e assim como o nosso amigo Jesus nos traz algumas informações importantes que nos ajudam a compreender um pouco melhor. No mundo sentireis aflições, assim afirma ele. Ele sabe, ele tem essa compreensão. É um espírito que tem um grau de evolução muito acima de nós, um grau de compreensão e conhecimento, tem maturidade de compreendermos melhor algumas situações que nós estamos envolvidos. Conhecemos muito pouco sobre nós mesmos, sobre a existência, conhecemos muito pouco sobre a espiritualidade. Enfim, nós estamos dando os passos iniciais para o nosso processo de conhecimento. Estamos aproveitando um pouco melhor as nossas experiências aqui, principalmente na matéria, quando temos exatamente o conhecimento e mais consciência de que tudo isso tem um sentido, tem um propósito. Tem um propósito de desenvolvimento nosso enquanto espíritos que somos. E esse é o nosso grande objetivo para termos solicitado uma experiência na matéria. Que não é uma experiência fácil, né? Convenhamos. Se você que ouve atravessa alguma situação importante na sua vida, tenha certeza absoluta de que esse é o melhor momento da nossa existência. Justamente porque é esta situação que fará com que você, com que eu, com que qualquer pessoa cresça e se desenvolva. A única saída para os problemas é aprender a resolvê-los, aprender com eles quais são as lições envolvidas nessas situações de dificuldades, avançarmos e crescermos para realmente assim, na próxima oportunidade, sabermos lidar melhor com aquelas situações. Aqui não é lugar de anjos, aqui não é lugar de espíritos perfeitos, só que tem gente que acha que é. Tem gente que se cobra os outros. Ah, você não poderia ter feito isso. Ah, não deveria ter feito aquilo. Não deveria. Deveria. Não deveria. Deveria. Então, essas crises, essas coisas nos geram problemas. Por que não olharmos para as situações e pensarmos de um jeito diferente? Em vez de ficar falando, eu deveria ter isso, não deveria ter feito aquilo, o que seria mais contributivo? Aprender com a situação. Se você aprendeu com a situação que você viveu, com a experiência que você viveu, alguma coisa importante, não deveria ter feito ter tido tal atitude, ótimo. Coloque isso na sua agenda de comportamento para os eventos futuros. A próxima vez eu farei diferente. Não é ficar se lamentando, se chicoteando, se batendo, se penalizando. Para quê? Para perder tempo só, né? Então, se você eventualmente passa por uma situação como essa, que você olha para o passado, e no passado você enxerga coisas que não foram legais, aprenda com todas essas experiências. Sabe o que significa isso? Vai no peques mais. O pecado aqui entendido como errar o alvo, que esse é o verdadeiro sentido da palavra pecado. Então, quando Jesus disse, vai, não peques mais, ele falou para a mulher naquele momento a seguinte frase, vá e procure acertar novamente, vá e acerte novamente, vá e faça o seu melhor. Essa é a nossa tarefa. Se você fizer o seu melhor para a vida, buscando interagir com as situações e progredir com os equívocos do caminho,
tropeçou, levanta, aí você está progredindo. O que não dá para fazer, por exemplo, é saber que isso é importante ser realizado e começar a dar desculpas de que, não consegui, simplesmente porque eu não entendi. Tudo bem, pode não ter entendido, pode não ter compreendido, mas se você já sabe, procure fazer o seu melhor para exercitar o que aparece para você nesse momento da tua vida. Isso é importante para nós, super importante, fundamental, eu diria. Até porque a nossa existência material depende disso, depende desse progresso, dessa nossa vontade de querer sair de algum lugar que nos cause dor. Se você vive hoje situações de dor, situações onde algumas coisas te incomodam profundamente, qual que é o trabalho então a ser feito? É sair exatamente dessas situações. Como? Tendo consciência sobre si e mudando paulatinamente seus comportamentos, seus pensamentos, trabalhar as emoções, sentimentos que brotam dentro de você, entender uma dinâmica que nós não estamos num lugar para sermos castigados, estamos num lugar de aprendizado, estamos num lugar para tratamento. A existência material serve para isso. Então, nesse momento, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos trabalhar intensamente para isso. Então, nesse instante, busque em você tranquilidade, harmonia, paz. Busque em você, nesse instante, respire com um pouco mais de profundidade, preste atenção na sua respiração, procure tranquilizar teu coração. Está tudo certo, nada está fora do lugar. Se você fala assim, caramba, o mundo está uma bagunça toda, então está tudo fora do lugar, né? Valha-me Deus, né? Só Jesus na causa, coisa do tipo. Aí nós vamos lembrar também, quando Jesus falou, ô homens de pouca fé, né? Cadê a nossa certeza absoluta? Fé é certeza absoluta. Eu tenho fé que realmente existe Deus, que Ele está no comando. Então, quem está no comando? Deus, e aqui Jesus, responsável por essas atividades nesse planeta. Se Ele está no comando, está tudo certo. Mas talvez não esteja certo para o nosso ponto de vista. E como nós somos ainda equivocados, ignorantes, não entendemos tão bem algumas coisas, nós achamos que tem que ser do nosso jeito. E por isso a gente sofre. Nosso sofrimento é oriundo também dessa fonte, né? A nossa fonte de ignorância. Quando eu falo ignorância, no sentido de não conhecimento. Nós conhecemos pouco. E é assim que nós temos as dificuldades para os nossos entendimentos. E aí a dor e a dificuldade são os nossos instrumentos de elevação, de crescimento e de progresso. Ainda é necessário isso. Tem uma passagem de Jesus quando ele fala sobre o papel dele na existência, né, do trabalho que ele vem realizar. Jesus morreu novo, com 33 anos, né, segundo as nossas histórias, os nossos registros. Ele ficou pouco tempo e numa tarefa de orientação ficou menos tempo ainda. Então ele começa as suas atividades de orientação das pessoas e logo em seguida, entre aspas, né, porque o tempo foi curto, ele foi crucificado. E por que aconteceu dessa forma? Justamente porque naquele momento existia, na região onde Jesus vivia, conceitos, verdades, rituais arraigados. E quando Jesus veio, ele veio justamente no momento em que os judeus estavam esperando um guerreiro, um general, um homem forte, um homem que trouxesse um batalhão atrás dele, um exército atrás dele, para poder dominar os romanos naquele momento, para libertar o povo judeu do jugo romano. Como não veio um cara forte, né? Um cara poderoso, como não veio um cara, um general para poder realmente assumir esse lugar de poder e de mando, né? Olha só, essa era a energia dos judeus naquele momento, da imposição,
né? Daquela coisa do tipo tem que fazer, então essa coisa da obrigatoriedade, aquela coisa rígida do comportamento. Ok, Jesus trouxe o quê? Uma contribuição para poder, de alguma forma, amenizar um pouco essa dureza das pessoas. Ele trouxe o amor. Peraí, mas ninguém estava esperando o amor. Eles estavam esperando uma espada, um escudo, um cavalo, armas. Como assim amor? Ah, não serve. Amor não serve, então crucifica aí. Não foi essa mensagem não foi boa. A próxima mensagem estão esperando até hoje. Então, nesse sentido, a não aceitação de Jesus, enquanto aquele Espírito que viria para poder fazer uma transformação, é de fato algo que faz parte do nosso equívoco de interpretação. Quando nós nos arraigamos em pensamentos, em crenças e valores e temos as nossas verdades, nós nos fechamos, a gente não consegue se abrir com facilidade para coisas diferentes. Então, nesse momento, é um momento importante para refletirmos sobre isso. Justamente porque, se você quiser mudança na tua vida, você tem que fazer alguma coisa diferente. Como é que você vai fazer uma coisa diferente, criatura? Se você está arraigado nos seus pensamentos e não muda porque aquilo que vem de diferente você não aceita. Só que, lógico, não é qualquer coisa diferente. Não é qualquer coisa extravagante que você vai embarcar de primeira e vai embora e vai achar que é isso que tem que fazer. Então, não. Cuidado. Bom senso em primeiro lugar. As coisas, quando elas chegam para nós, que são oportunidades de mudanças, elas vêm na nossa própria vida. Se você passa alguma situação difícil, alguma situação de apego com alguns problemas, se você tem alguma dificuldade de enfrentamento para algumas situações, é justamente aí que precisamos analisar o novo na nossa vida. Que novo? Uma forma diferente de pensar, entendermos que talvez precisamos de mudanças de paradigma. Paradigmas são referências, mudar os nossos referenciais. Talvez você tenha aprendido a ver o mundo de uma forma equivocada. Talvez você traga bagagens de outras experiências que elas precisariam ser elaboradas de uma forma melhor nas experiências com matéria, onde você encontra dificuldades de superação e aí precisa ter um bom entendimento. Mudanças. Ver de uma forma diferente. Você pode ver de uma forma diferente. Quando Jesus falou assim, eu vim para cumprir a lei de Deus, ele está dizendo, queria nos ensinar a entendermos um pouco melhor o que significa essa lei de Deus. Que nós estamos, de alguma forma, submetidos pela natureza e pelas coisas como elas acontecem. Se você pegar um pouco de álcool, riscar um fósforo, o álcool vai pegar fogo. Faz parte de uma lei natural. Faz parte de uma reação química. Se você jogar uma pedra para cima, ela vai cair. Faz parte de uma lei natural. Faz parte de uma lei que rege os corpos. E assim por diante. Nós temos uma série de outras leis que poderíamos falar aqui, que falam sobre as coisas materiais, mas também existem as leis que regem as questões de ordem moral, comportamental e assim por diante. E é nisso que nós estamos aqui, para fazermos mudanças e crescimento. Entendermos que quando Jesus fala das lições que ele veio trazer e que ele veio contribuir com a palavra amor, foi justamente para que possamos ter um entendimento diferente. Não precisamos do confronto. Nós precisamos do acolhimento. Precisamos acolher e sermos acolhidos. Precisamos amparar e também sermos amparados. E não só amparados, não só acolhidos. De perceber que nós estamos no meio, exatamente no meio onde nós estamos vinculados energeticamente. E nós não sairemos desse meio, onde nós temos esse vínculo energético, se não mudarmos internamente o nosso posicionamento frente às situações que a gente vive. Esse é o nosso desafio. É a lei. Então, quando Jesus mostra sobre a lei,
Ele está falando das consequências também. Ele está falando das dores e dos sofrimentos que são inerentes às consequências das atitudes que nós tomamos. Essa é a lei. Da mesma forma como uma pedra cai quando a gente joga para cima, da mesma forma quando você tropeça e cai, porque existe a lei da gravidade que rege esses tipos de comportamento, nós precisamos também compreender que existem mecanismos de aprendizado pessoal para superarmos essas questões de ordem de dificuldades, sofrimentos e assim por diante. A vida material é uma vida fantástica. Ela é fantástica porque nos permite entrar em contato justamente com o que precisamos elaborar. Quando nós não aceitamos determinadas situações, aí aparece o sofrimento. Quando recebemos a colheita daquilo que plantamos, se forem espinhos, sofreremos. Mas qual o objetivo de tudo isso? Sofrer? De forma nenhuma. Mas para espíritos ainda renitentes na ignorância, o sofrimento é a única saída que existe para que a gente repense as coisas. Por exemplo, as pessoas vão ao centro espírita, vão aos templos de Umbanda, vão às igrejas, vão às mesquitas, vão em busca de Deus, seja lá onde quiserem ir, por conta do sofrimento e o medo. Elas querem proteção, nós não queremos que nada de mal aconteça na nossa vida, nós queremos proteção para nós e para a nossa família. E nós corremos atrás da espiritualidade nesse sentido. Mas o que você ganha com isso? Se você não perceber o que você está fazendo, nós estamos fazendo uma barganha de correr atrás para pedir proteção, de correr atrás. Então não devo ir? Claro que deve, mas perceba que isso pode ser utilizado de uma forma melhor. Então, quando você for lá tomar seu passe, ouvir uma palestra, quando você for passar um tratamento de passe, ou quando você for trabalhar, quando você for fazer a sua palestra, quando você for lá exercer sua atividade como médium na casa, como trabalhador lá de qualquer atividade, são funções importantíssimas, nós estamos ali exercendo um papel de aprendizado. Somos alunos da vida. Então ninguém é o sabe-tudo, ninguém é o sabichão, ninguém pode dizer assim, não, eu conheço, eu faço palestras muito bem. Se a gente não parar para pensar, pode ser uma arrogância fantástica. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Não adianta ficar falando muito bem das coisas e não praticar na própria vida. E praticar realmente é difícil mesmo. Realmente é pegado o negócio. É para nós isso. E é nesse ponto onde nós vamos crescer, nós vamos evoluir. Então eu gostaria de convidar você nesse momento para que perceba a grande importância de tudo que acontece na nossa vida. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo, 100% de tudo. Dificuldades, coisas boas. Todo mundo quer momentos bons e maravilhosos, não é? Sim, eu também quero, você também quer, todos nós queremos. Nós estamos num momento de vida de aprendizado. E todo aprendizado gera um certo desconforto. É isso que é a nossa existência material. Em tratamento, somos espíritos que precisamos tanto da educação quanto de tratamentos para vencermos as nossas limitações, nossa dificuldade de entendermos melhor a vida, como ela funciona, e sermos mais maduros, termos mais consciência e aproveitarmos as lições das experiências. E nesse momento, é isso que nós precisamos aprofundar um pouco mais para que a gente consiga levar esse nosso proposta de crescimento à frente. Se você tiver algo muito difícil, trabalhe intensamente em você. Resolva primeiro em você esses conflitos, essas dificuldades. E o exterior vai responder como por consequência. Porque é uma questão de ressonância, é uma questão de interação, é uma questão de frequência, sintonia. Espero que nesse momento você esteja muito bem. Pode ter certeza absoluta que isso chama fé. Pode ter fé. Realmente estamos no caminho certo. Vamos progredir, crescer e darmos sempre mais passos na direção da harmonia,
nos esforçarmos sempre o máximo que nós pudermos. Lógico, isso é de cada um. Que tenhamos muita paz, que o nosso sempre querido amigo presente, Jesus, nos abençoe os passos, os dias e nossos momentos da existência. Muita paz e até o nosso próximo encontro. Ricardo Seixas, Rádio TV Fraternal, www.fraternal.net.br e até a próxima.